Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Isaías, capítulo 49. O servo do Senhor. Escutem-me, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Ele fez a minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. O que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. O servo do Senhor, por excelência, Jesus Cristo, aquele que veio para ser a luz do mundo, o Salvador do povo de Israel e de todos os gentios, o Salvador de toda a humanidade, luz para os gentios e salvação até os confins da terra. Deus ama a toda a humanidade e já pagou o preço do perdão do pecado de todo ser humano. Basta que nos voltemos para Ele, nos arrependamos e aceitemos o que Jesus fez por nós naquela cruz. É o seu sangue que nos limpa de todo pecado. Aleluia, louvado seja Deus. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles não terão fome nem sede. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Eles virão de bem longe. Gritem de alegria, ó céus! Regozije-se, ó terra! Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus filhos apressam-se em voltar. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, agora você será pequena demais para o seu povo. Assim diz o soberano, o Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, eles trarão nos braços dos seus filhos, eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Meu querido, minha querida, você está gravada, você está gravado nas mãos do Senhor. Deus gravou o seu nome em sua mão. Ele não esquece de você. Quem espera no Senhor não será decepcionado. Deus é fiel. Ele te ama e está cuidando de você. No tempo certo, as bênçãos virão. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 50. O pecado de Israel
e a obediência do servo. Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, e eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Aquele que defende o meu nome está perto. É o soberano, o Senhor, quem me ajuda. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Capítulo 51. A salvação eterna para Sião. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e sons de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. Minha salvação durará para sempre, e minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. O Senhor está pondo as suas palavras no nosso coração e na nossa boca. Capítulo 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Cantem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, pois sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nós estamos lendo o capítulo 53. Ele, falando de Jesus, 7 séculos após, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse.
Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi terrivelmente espancado. O seu corpo ficou estraçalhado. Ele nem parecia ser humano, como diz os versículos finais do capítulo 52. Tal o sofrimento que Jesus teve por amor a você. Por suas feridas, por suas pisaduras, nós somos sarados. E por sua morte, nós somos salvos, nós somos perdoados. E por sua ressurreição, nós recebemos a vida eterna. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Prezado ouvinte, amado irmão, amada irmã, 7 séculos, cerca de 7 séculos, antes de Jesus vir cumprir o que essa profecia nos diz, Deus a revelou a Isaías. E o sofrimento, o espancamento terrível que Jesus teve, é mostrado aqui de uma forma profundamente terrível. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Quando eu vi o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu não consegui ver até o final. Eu parei no meio. Tal sofrimento que fizeram com o corpo de Jesus, é o que está descrito aqui, ó. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Ele era um homem bonito, mas foi estilhaçado, estraçalhado pelos açoites, pelos espancamentos. Tudo por amor a você e a mim. Tudo por causa do seu pecado e do meu pecado. O salário, a consequência do pecado, é a morte. O justo, aquele que nunca pecou, morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. E teve todo esse sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Todo o sofrimento físico de Jesus foi para que você e eu tenhamos saúde. Jesus levou sobre si
as minhas enfermidades e as tuas enfermidades. Jesus levou sobre si as suas doenças e as minhas doenças. Ele já pagou o preço para nós termos saúde pelos seus ferimentos. Pelos seus ferimentos. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, das nossas desobediências, do nosso pecado. Foi esmagado por causa do nosso pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse castigo nos traz a paz, em primeiro lugar, com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo. E o pecado atrai sobre nós a ira de Deus. A ira de Deus. Como pecadores, somos inimigos de Deus, a sua ira está sobre nós. Mas quando Jesus morreu por você e por mim naquela cruz, ele trouxe reconciliação, ele trouxe paz com Deus, porque ele pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Então, pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Deus pode se aproximar de nós agora, nos amando, e nós podemos nos aproximar dele, sem qualquer medo, porque ele vê Jesus em nós. O sangue de Jesus nos tornou limpos e alvos como a neve e como a lã. Louvado seja o nome do Senhor. Agora temos paz com Deus pelo sangue de Jesus. E esta paz inunda o nosso coração. E esta paz nos dá paz com o nosso próximo e paz até com a nossa natureza. Passamos a ser instrumentos de bênção e de paz aqui neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus já pagou o preço para que você tenha saúde, para que eu tenha saúde. Espírito Santo de Deus, Jesus amado, aumenta a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé e gera as evidências da saúde neste nosso corpo que é teu. É tua morada, é tua casa. Limpa essa casa de todo mal, porque as feridas de Jesus, o sangue de Jesus, já pagou o preço das doenças, das enfermidades. Elas não têm direito legal de estarem sobre nós. Que haja saúde sobre você, que haja saúde sobre mim, que o nome do nosso Deus seja exaltado pela nossa saúde, porque pela fé nós recebemos os benefícios dos ferimentos de Jesus, trazendo saúde para o nosso corpo e para a nossa alma. O Senhor o esmagou por amor a nós. O Senhor o ofereceu por causa da nossa culpa, E com sua morte, ele trouxe o perdão dos nossos pecados, ele trouxe paz com Deus, e ele nos concedeu a vida eterna, porque ele venceu a morte, venceu Satanás e venceu o inferno, em teu benefício e em meu benefício. Muito obrigado, Deus amado. Louvado sejas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.